Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Então, na última vez que nós lemos o livro, nós paramos na pergunta 181. Então, vamos prosseguir lendo agora a pergunta número 182. É a segunda parte do segundo livro. Estamos no capítulo 4, ok? Então vamos lá. Pergunta: podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta: nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Bem, estamos vendo aí que é uma resposta bem complexa, né? Então, o estado físico e moral de cada mundo é uma coisa muito peculiar, muito particular. Eu posso falar para vocês que eu passei uma experiência muito interessante. Foram algumas vezes. Eu tenho certeza que eu já tive no mundo superior ao nosso planeta e já tive no mundo inferior. Bem, no mundo superior ao nosso planeta, o que eu trago da lembrança que lá eu estive, é que eu me encontrava na companhia de alguém, não lembro quem, claro, mas estavam algumas pessoas comigo, e que nós entramos num prédio, né? Um prédio bem grande, bem amplo. É disso que eu lembro que nós pegamos um elevador, né? Então nós, ao entrar no elevador, o que eu achei, né, que me marcou muito, é que esse elevador não era bem, como é que eu poderia dizer? Não era igual o elevador que conhecemos aqui na Terra. Ele tanto subia verticalmente, quanto também se dirigia horizontalmente. Vocês entenderam? Aquilo ali me chamou muita atenção, dentre outras coisas que eu devo ter visto por lá. Mas essa foi uma coisa muito interessante, que me marcou muito. É que eu acordar, eu me lembrava perfeitamente. Era um prédio enorme, e o elevador ele ia para várias direções, não somente no sentido vertical, ele viajava horizontalmente, tá? Então o cara apertava lá um botão para onde ele queria ir e o elevador ia nessas direções. Bem, enfim, isso foi muito interessante. Quando eu estive no mundo que eu acredito que era o mundo inferior ao nosso planeta Terra, como se fosse um mundo paralelo. Eu nunca acreditei nisso, né? Num planeta gêmeo da Terra, né? Então lá eu vi como se fossem espíritos gêmeos meu e da minha esposa. Só que a vida lá era completamente outra. A moral era completamente estranha. Mas quando eu estava lá, achava aquilo tudo normal. Aquela moral, aquelas atitudes, aquele tipo de vida. Outra coisa que me impressionou por demais. Eu não achei nada estranho. E quando eu acordei, eu fiquei sem entender por que eu não achei nada estranho, né? Achei que aquilo tudo era normal. E não é a normalidade da nossa Terra, né? A existência, a vida que eles estavam levando, o problema que eles estavam passando, vocês entenderam? Isso me marcou muito, porque quando eu acordei, eu falei, como é que eu posso
ter estado num planeta com a moral diferente, né? Os costumes e tudo mais, e achar naquele momento que era uma coisa normal. Bem, isso também eu não consigo explicar. Então é mais ou menos por aí, ok? Muitas pessoas não entender, como eu mesmo estando presente lá, até hoje eu não entendo muito bem. Mas eu tenho certeza que sim. A moral, a cultura, a parte física, né, as leis da natureza são de acordo com cada planeta, com cada mundo. Ok? Gravidade, tudo isso aí. O efeito do Sol, tem planetas que não tem noite. Minha gente. Então vamos dar continuidade. E ele continua explicando. À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria menos densa não rasteja mais penosamente na superfície do solo, as necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais leve e tem, para as coisas distantes, percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo, como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito a vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Então, meus irmãos, estamos vendo aqui que é o seguinte. Claro que as doenças que trazemos, né, que temos aqui na Terra, são causadas pelos nossos comportamentos, nossos pensamentos, desorganizam nossos órgãos e por aí criam diversas doenças por causa da nossa imperfeição moral ainda, ok? Fora disso, temos outros problemas que são os animais que nos causam as doenças, né? Os insetos e outros animais. Esse corpo nosso ainda é muito material, muito bruto. Por isso, sofremos tanto. Mas tudo isso faz parte da nossa evolução. Vamos para a pergunta 183. Passando de um mundo ao outro, o espírito passa por uma nova infância? Será que o espírito fica bebê, criança? Isso é impossível, né? A infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém não é em toda parte assim, precária, como entre vós. Aí já está falando quando está encarnado, né? Quer dizer, a infância em toda parte, ela existe, que o ser nasce. Mas em mundos superiores, a idade, o tempo infantil do espírito daquele corpo é muito curto comparado ao tempo aqui na Terra, né? Que a criança só deixa de ser criança a partir dos seus 7 anos, 8, 9, por aí vai. Geralmente 10 anos, né? Eu acho que é por aí. 10, 11 anos deixa de ser criança para ser um pré-adolescente. Ok? Então até 7, 8 anos, 9 anos ainda é criança.
varia muito, né? Nós temos visto crianças que são muito inteligentes acima do normal. Então vamos lá. Pergunta 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Aí eu vou responder. Nem sempre, mas pode pedir. E se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de elevação. Quer dizer, o cara, nós podemos pedir. Se tivermos merecimento para ir para o mundo melhor, iremos. Mas se não tivermos, não iremos. Simples assim, não é verdade? Não é porque Deus está castigando, não, gente. É por causa da energia que vibramos. Vocês entenderam? O mundo superior, as energias são diferentes. Lá nós no mundo que tem uma vibração melhor do que a nossa, nós não conseguiríamos nem nos aproximarmos. Ok? E ele pergunta, continua com a pergunta. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve ser encarnado? Se o espírito ficar calado, não pedir nada. Resposta: ao grau de sua elevação, como eu falei antes, né? Por que elevação? Por causa da vibração. Pergunta 185. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas, perpetuamente? Claro que não, né, gente? Já vou falar aqui para vocês, ó, vamos lá. Não, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras mais atrasadas. Quer dizer, então nosso planeta, assim como a gente, está passando por... vem passando já há muito tempo, né? Está não, sempre vem passando por uma transformação. Os primeiros seres humanos aqui que habitaram a Terra, né? Habitavam as cavernas, né? Então, esses, já não existe aquele tipo de corpo, daqueles corpos. O corpo avançou muito comparado aos nossos ancestrais mais antigos, certo? Então vai se transformando. Hoje a miscigenação de raças, né? É o negro casando com branco, amarelo com branco ou com negro, por assim dizer, né? Essa mistura que ainda existe vai chegar a um ponto que ela não vai mais existir. Vai se tornar um tipo só de raça. Tudo semelhante. Mas vai levar muitos anos, muitos séculos. Eu acho que não são anos, não. Levarão muitos séculos para vermos essa transformação do planeta Terra se tornar um planeta de espíritos, né, superiores. Vamos lá, pergunta 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar os corpos materiais, só tem por envoltório o perispírito? Boa pergunta, né? Eu vou praticamente responder. Claro que não precisa perispírito, porque o perispírito, a função do perispírito é ligar o espírito ao corpo. Então, no mundo superior, superior não, né? Onde só existam espíritos puros, não existirá mais perispírito, claro que não. Mas vamos ver a resposta? Sim, esse próprio envoltório torna-se tão etéreo para vós, é como se não existisse. É o estado de espírito puro. Tá vendo? É prático. Eu me enganei. Mas foi bom me enganar, né? Porque a gente grava quando a gente se engana. Ele praticamente é um perispírito que pra gente vai parecer não existir. Vocês entenderam?
porque ele é um espírito puro, que a função do perispírito é ligar o espírito à matéria. Mas se ele está num planeta de espíritos puros, claro, evidente também que ele deve ter alguma propriedade daquele planeta, certo? Né? E aquela propriedade é o perispírito. Mas é tão sutil que para a gente ele não existe. Vamos lá. Pergunta. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros? Resposta. Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Pergunta. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Claro que não, né, gente? Não. Ela é mais ou menos etérea, passando de um mundo para o outro. O espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Vocês estão vendo? Então, o espírito, para habitar o mundo, ele vai pegar a substância daquele planeta para formar seu perispírito. Então, se fosse igual, não precisaria fazer isso, né? Ele levaria os perispíritos daqui para lá. Se fosse tudo igual. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Resposta. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles, como os homens sobre a terra. Eles podem melhor que os outros estar por toda parte. Quer dizer, ele é o espírito puro, ele pode ir para qual planeta ele quiser. Ok? Tem uma nota aqui que eu acho interessante essa nota. Vamos à nota dos espíritos. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver nesse globo tão adiantado homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido levados à Terra para cumprir uma missão que, aos nossos olhos, não os coloca em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, deve ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo como no nosso, existem diferentes graus de adiantamento e que entre esses graus, como no, pode haver
a mesma distância que separa entre nós, o selvagem do homem civilizado. Assim, do fato de habitarem Júpiter, não se segue que estão em nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está no mesmo nível de um sábio do Instituto só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também em toda parte as mesmas de sobre a Terra, e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, sendo evocada disso, está encarnada há 6 meses no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vocês. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemos-nos com muito maior rapidez, embora não faça mais que não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos da idade que tive sobre a Terra. Bem, então vocês estão vendo que com 6 meses, lá nesse mundo, depois que ele nasceu, lá em Júpiter, ele tem a idade como se tivesse um homem, uma pessoa aqui de 30 anos, ok? É aquilo que eu te falei, que eu comentei anteriormente. A infância nesses mundos superiores, ela quase não existe. E ele continua: muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditável. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirir, em poucos meses, o seu desenvolvimento normal? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com o homem de outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser uma espécie de infância comparada àquele que deve avançar. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo como protótipos da criação. E é rebaixar a divindade acreditar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Bem, então, essa foi uma informação do espírito que mora em Júpiter. Então vamos lá, pergunta 189. Desde o princípio da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, porque o espírito, como o homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Bem aquilo, né? Deus criou todos os espíritos da mesma forma, simples e ignorante. Essa pergunta de Kardec também é bem infantil, mas volto a repetir. Naquela época, era tudo novidade. Hoje a gente sabe, né? Com certa facilidade compreende isso. Mas naquela época não, ninguém sabia nada de espírito, tinha que perguntar mesmo. Então, como os espíritos todos nascem simples e ignorantes, é claro que o espírito na sua infância não tem conhecimento de nada, né? Só tem o conhecimento de si próprio e dos seus atos. Pergunta 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Ele insiste, né? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Pergunta 191. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Resposta: infância relativa, mas não são almas
Mas não, desculpe. Infância relativa. Mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. Pergunta: as paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Resposta: de desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. A vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para alcançar uma sucessão de períodos. A idade adulta, que é a da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude, como na vida corporal, que essa vida que teve começo não terá fim, que é preciso um tempo imenso do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. Eu sublinho isso aqui. Então as pessoas ficam condenando muito aqueles que cometem erros, né? Se condenam também pelos erros que cometeram, né? Se culpando. Mas está aqui, cara, como é que nós estamos ainda na idade infantil, infância espiritual, não temos ainda um desenvolvimento completo, poderíamos fazer coisas melhores que fazemos. É impossível, nós vamos dar cada vez um passo. E ele completa: e seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, ou seja, não só sobre um planeta, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada uma para ele uma oportunidade de progresso, da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiência e de instrução. Todavia, da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem fruto, na vida do espírito há existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não as soube aproveitar. Então vamos para aqui na pergunta 192. Ok? Eu não concordo com isso aqui, não. Isso é uma opinião dele. Eu acho que, por pior que tenha sido a vida do ser humano aqui na Terra, por mais erros que o ser humano tenha cometido, ele sempre progride, serve de experiência para ele. Ok? Por isso que eu digo, cada um tem sua opinião. Eu sou espírita. Esse é um livro consagrado, um dos 5 livros mais importantes da doutrina, que formam a base da doutrina. Essa informação é de um espírito que nem assina. Aliás, a maioria das informações que estão aqui não tem assinatura de espírito algum. Certo? A maioria. Então, a opinião desse irmão aqui é a visão que ele tem disso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ninguém tem uma existência inútil. Ora, meus irmãos, eu entendo o seguinte: entendo que Deus já sabia, já sabe de antemão o que iremos fazer. Ele já sabe onde vamos fracassar. Tudo disso ele já sabe. Mas o que ele sabe que é mais importante é que sabe que o fracasso nosso vai nos gerar experiência. Vai nos dar, muitas vezes, motivação para deixar de cometer os mesmos erros. Ok? Só passando pela experiência. Não existe outra forma. Ok? Então não concordo com isso. Pode parecer para o homem e para alguns espíritos que exista uma vida inútil. Porém, isso não acontece. Eu não acredito nisso. Nem aquele que morre logo o recém-nascido, né? Que morre algumas horas depois de nascer, aquilo ali para ele não foi inútil, não. Nem para ele, nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Aquilo ali tem uma utilidade que nós, infelizmente, a maioria não entende isso e não aceita isso, certo? Mas se acontece é porque há uma necessidade, sim, de crescimento para quem está envolvido, né,
diretamente nesses casos, para todos nós, ok? Então fica aqui, espero que nos encontremos mais brevemente para falarmos um pouco mais, estudarmos, né? Junto, o livro dos Espíritos. Na pergunta próxima será a de número 192. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.